Hoje vamos relatar mais dois casos brutais relacionados ao crime organizado. Desde um caixão incendiado em um velório, até uma garota que, de forma imprudente, fez um gesto de facção criminosa em uma live, sem imaginar as consequências graves que isso traria. Agora vamos acompanhar esses dois casos. O primeiro caso aconteceu na cidade de Coaraci, no interior da Bahia. Recentemente trouxemos aqui no canal um vídeo no qual relatamos o caso de um rapaz envolvido com o crime organizado que, mesmo depois de morto, teve o próprio caixão fuzilado durante o velório. O caso chamou bastante atenção e muitos de vocês comentaram sobre a brutalidade da situação. Por isso, decidimos trazer outro episódio semelhante. Porém, dessa vez, o que aconteceu foi ainda mais chocante. A história gira em torno de Thales Leandro Andrade de Souza, conhecido pelo apelido de Léo Bufinha. Segundo as informações divulgadas pelas autoridades, ele era apontado como integrante de uma organização criminosa que atuava na região. Em determinado momento, Thales decidiu abandonar o grupo do qual fazia parte e passar a integrar o Comando Vermelho, uma decisão que teria provocado uma enorme revolta entre seus antigos aliados. Por conta de seu envolvimento com atividades criminosas, ele já era alvo de investigações e operações policiais. As forças de segurança monitoravam suas ações e buscavam capturá-lo. Durante uma operação realizada pela Polícia Militar na cidade de Coaraci, Thales acabou entrando em confronto com os agentes. A troca de tiros terminou com sua morte e, para muitos, aquele parecia ser o fim da história. No entanto, a morte dele não foi suficiente para satisfazer o desejo de vingança dos antigos comparsas. Dias depois, familiares e amigos se reuniram em um cemitério da cidade para realizar o sepultamento. O que deveria ser apenas um momento de despedida acabou se transformando em uma verdadeira cena de terror. De acordo com os relatos, diversos criminosos armados invadiram o cemitério durante a cerimônia. Testemunhas afirmaram que os invasores chegaram efetuando disparos e causando pânico entre todas as pessoas presentes. Familiares correram para tentar escapar, enquanto outras pessoas buscavam abrigo como podiam. Em meio ao caos, os criminosos se aproximaram do caixão onde estava o corpo de Thales e, mesmo sabendo que ele já estava morto, descarregaram diversos tiros contra ele. Mas a violência não parou por aí. Logo depois, os invasores decidiram levar a vingança a um nível ainda mais extremo. Eles atearam fogo no caixão e, em poucos instantes, as chamas tomaram conta de toda a estrutura, consumindo o corpo que estava em seu interior. Queimaram, foi? Queimaram. Queimou? Queimou. Queimado, ó. Opa, eu tiro na cabeça dela. Não, ela é que tá queimando. Tiro, foi tiro. Aí foi tiro, tá doido? Bora aí, ó. As imagens registradas por testemunhas mostram o cenário deixado após o ataque. Cápsulas de munição ficaram espalhadas pelo local e o corpo foi completamente carbonizado. Por causa dos disparos e do incêndio, os restos mortais precisaram ser recolhidos novamente pelas equipes do Departamento de Polícia Técnica para a realização de uma nova perícia. Após o ocorrido, a polícia iniciou uma investigação para identificar os responsáveis pela invasão ao cemitério. No entanto, os autores do ataque não foram identificados. O caso chamou a atenção pela violência empregada na ação e pela forma como a vingança foi executada, encerrando de maneira ainda mais brutal uma história que já havia começado com a morte de Thales durante a operação policial. O caso de Thales mostrou até onde uma rivalidade entre facções pode chegar. Mas nem sempre é preciso estar diretamente envolvido em uma organização criminosa para acabar no centro de uma tragédia. Em algumas situações, uma única atitude considerada uma provocação por criminosos já é suficiente para desencadear consequências devastadoras. E foi exatamente isso que aconteceu no próximo caso. O segundo caso aconteceu no estado do Maranhão.
Já trouxemos diversos casos aqui no canal, mostrando como fotos, vídeos, lives e homenagens envolvendo facções criminosas frequentemente terminam de forma brutal. E foi exatamente isso que aconteceu com uma jovem de apenas 18 anos chamada Lívia Pereira da Silva. Na noite do crime, ela estava reunida com amigos em frente a uma residência na cidade de Itinga do Maranhão. Em clima de descontração, o grupo decidiu iniciar uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Tudo parecia normal até que, em determinado momento, alguns dos jovens começaram a fazer gestos associados a uma organização criminosa que atua naquela região. Sem perceber, eles estavam sendo observados. Entre os espectadores estava um rapaz identificado pelo apelido de Playboy. Segundo as investigações, ele não gostou do que viu e teria decidido agir. As horas passaram normalmente e Lívia permaneceu reunida com os amigos em frente à residência. Nada indicava que algo grave estava prestes a acontecer. Porém, em determinado momento, 2 indivíduos chegaram ao local utilizando uma motocicleta. Nas imagens é possível observar o momento em que a moto se aproxima. Um dos ocupantes permanece aguardando, enquanto o outro desce e caminha em direção ao grupo. Em questão de segundos, diversos disparos são efetuados. O ataque acontece de forma extremamente rápida e as pessoas presentes tentam fugir desesperadamente. Lívia foi atingida na região do pescoço e morreu ainda no local. Outra jovem também acabou sendo baleada, mas sobreviveu ao ataque. Após os disparos, os criminosos fugiram rapidamente, iniciando uma intensa mobilização das forças policiais. A polícia militar foi acionada e começou imediatamente as buscas pelos responsáveis. As investigações avançaram rapidamente e, poucas horas depois, os suspeitos já haviam sido identificados. Conseguiram localizar, já próximo do amanhecer do dia, um adolescente na residência do pai. Com ele estava a moto do crime e um capacete que foi reconhecido por testemunhas como sendo utilizado pelo condutor. Esse seria o condutor da motocicleta. Ele então informou onde estaria o segundo elemento, o executor, onde a guarnição também deslocou até lá, sendo na mesma cidade, e conseguiu fazer a apreensão do mesmo. Ambos são adolescentes. De acordo com a polícia, os adolescentes teriam confessado que a intenção era matar os 3 jovens. Com eles, foram apreendidos roupas, drogas, armas e a motocicleta utilizada no crime. Após a apuração do caso, os policiais localizaram os 2 envolvidos. Segundo as autoridades, ambos eram adolescentes. Um deles foi encontrado na residência do pai, onde também estavam a motocicleta utilizada no crime e um capacete reconhecido por testemunhas. O segundo suspeito foi localizado pouco tempo depois, e com ele, os policiais encontraram a arma utilizada no ataque, além de drogas e outros materiais apreendidos durante a operação. De acordo com a polícia, os adolescentes confessaram participação no crime. Por serem menores de idade, eles não respondem perante a justiça da mesma forma que um adulto. Nesses casos, a legislação prevê a aplicação de medidas socioeducativas, podendo haver internação em unidades especializadas, dependendo da decisão judicial. Os 2 casos que mostramos hoje aconteceram em estados diferentes e possuem circunstâncias distintas. No entanto, ambos revelam a mesma realidade. A violência gerada pelas disputas ligadas ao crime organizado continua produzindo tragédias que afetam não apenas os envolvidos, mas também familiares, amigos e pessoas que acabam ficando no meio do caminho. No primeiro caso, uma rivalidade entre facções levou criminosos a invadirem um cemitério e incendiarem um caixão durante um sepultamento. No segundo, uma transmissão ao vivo nas redes sociais acabou sendo o estopim para um ataque que terminou com a morte de uma jovem de apenas 18 anos. Histórias diferentes, mas que demonstram como determinados contextos ligados ao crime organizado frequentemente terminam de forma violenta e trágica.